Galera, dica Enem aí importantíssima, assunto frequentemente cobrado no Enem, teorias evolutivas. Então nós vamos aqui de maneira bem dinâmica, bem rápida, passar alguns atalhos para que vocês possam vir a resolver as questões de maneira tranquila. Nós temos 3 teorias: a teoria do lamarquismo, teoria do darwinismo e teoria do neodarwinismo. Então vejam que as teorias têm premissas. Quais são essas premissas? O lamarquismo, a questão do uso e desuso, que quanto mais você utilizar um órgão, ele vai tender à hipertrofia, quanto menos você utilizar um órgão, ele vai tender à atrofia, ou até mesmo pode até vir a desaparecer. No darwinismo, nós vamos ter 2 premissas: a questão da seleção natural, onde o melhor adaptado tem uma tendência de, vamos dizer assim, se proliferar mais no meio, ter uma maior capacidade reprodutiva, e a ancestralidade comum, que trata exatamente da questão de nós termos um ancestral comum, por exemplo, os primatas. Então, a questão da ancestralidade mostra que todos os primatas, gorilas, orangotangos, chimpanzés, gibões e o ser humano, eles têm o mesmo ancestral comum. Não quer dizer que o ser humano em nenhum momento na escala evolutiva veio do chimpanzé, não. Nós temos muitas características em comum, principalmente a questão dos aminoácidos. O que nós temos realmente é a questão do ancestral comum, o Australopithecus. E o neodarwinismo, que vai englobar, além da questão da teoria de Darwin, as questões da genética e da paleontologia. O que seria isso? Por exemplo, esse termozinho aqui, ambiente, que eu coloquei para vocês, é para mostrar o seguinte: é como se fosse uma interseção. Ou seja, o termo ambiente tanto se refere para a teoria de Lamarck como para a teoria de Darwin, só que eles falavam de maneiras diferentes em relação aos animais se adaptarem ao meio. Então nós temos, por exemplo, a questão das cascavéis. Então por que elas têm o guiso mais silencioso hoje em dia? Isso é a questão de adaptação ao meio, porque quanto menos barulho a cascavel fizer, menos ela vai chamar a atenção de predadores, ou até mesmo do ser humano. Nós temos, por exemplo, a questão de peixes que estão em cavernas escuras. Então, o peixe, ele tem o olho atrofiado, por quê? Porque ele deixou de utilizar esse olho e ele foi atrofiando com o passar dos anos. Isso aí seria uma teoria de Lamarck. Já Darwin explicaria da seguinte maneira: que em uma caverna poderia ter peixes com visão normal e peixes com olhos atrofiados, onde a visão normal nessa caverna de nada seria útil. Consequentemente, os olhos dos peixes iriam se atrofiando, e os peixes que têm os olhos atrofiados, que vão ter órgãos sensíveis, órgãos táteis no meio, eles vão estar melhor adaptados. Então vejam que Lamarck, ele diz que o animal ele vai se modificar para se adaptar ao meio. Darwin não. Darwin diz que tem um animal adaptado e o não adaptado, onde a tendência do não adaptado é ser eliminado e o adaptado ele se proliferar mais, ou seja, seleção natural. Então, pessoal, vocês pegarem questões, você pega exatamente o foco dela, o que? O ambiente. Como eu falei anteriormente, o ambiente serve para as 2 teorias, com um detalhe: se o animal se modifica, se ele altera, se ele perde ou ganha qualquer parte do corpo ou no corpo, teoria do Lamarck. Se o animal é eliminado do meio por uma não adaptação, teoria de Darwin. E se pegar, por exemplo, algum conhecimento genético, palavrinhas mágicas, mutações e recombinação gênica, não é obrigado vir na questão a palavra mutação e recombinação gênica, mas se vem algo relacionado à genética, teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. Mais uma vez, mutação e recombinação gênica são fatores evolutivos considerados no neodarwinismo. Então, pessoal, o uso e desuso e os caracteres adquiridos, teoria de Lamarck. A questão dos caracteres adquiridos é, por exemplo, se o cara é um atleta, o filho dele obrigatoriamente já vai nascer com predisposição para ser atleta. Nós sabemos que não é bem assim. E no caso da seleção natural, a questão da reprodução dos animais. Por exemplo, quando um leão desafia outro que está numa sociedade já fixa e, entre aspas, o chama para uma disputa, aquilo ali é somente a seleção natural, onde o que vencer a disputa vai, vamos dizer assim, convencer a fêmea que ele é mais forte, que ele tem melhores genes. Mas preste bem atenção, não confundir melhor adaptado com mais forte. Porque se você fizer isso, por exemplo, se você pegar um leão, colocar no Polo Norte e pegar um urso polar e colocar na savana africana, são animais fortes? São, nos seus ecossistemas corretos.
Mas se você fizer uma troca dessa, você vai ver que esses animais não vão sobreviver, porque eles não estão adaptados àquele meio, tá certo? Então, galera, é exatamente isso aí, fica atento, certo? E pega exatamente essas chavezinhas. Modificação do corpo, modificação da estrutura corporal, lamarquismo. Melhor adaptado, darwinismo. Questão de adaptação com explicamento genético, questão do neodarwinismo. Para a gente encerrar, Darwin não tinha conhecimento nenhum de genética. Por exemplo, a questão dos pavões. Então, o pavão tem a cauda cinza por quê? Darwin não sabia explicar. A genética explica. Isso é o quê? Mutação. E nós sabemos nesse caso que o pavão com a cauda acinzentada, ele não iria jamais se reproduzir, porque as fêmeas não iriam sentir-se atraídas por eles. Então, nesse caso, a atração sexual também é algo evolutivo. Então, fica essa dica aí para vocês. Boa prova.